Hoje a gente vai falar de uma das piores coisas que pode acontecer a uma pessoa do ponto de vista espiritual. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Kitetsé, hoje focando no parágrafo 47 do Zohar, quinto ano de leitura. Bom, segundo o Zohar, uma das piores coisas que pode acontecer para uma pessoa é ela ser um estrangeiro. Ou seja, ela não estar morando no país dela e ter que estar num outro país, com outro povo, com outros costumes, sob outra lei. É claro que nesse sentido, se a pessoa vai voluntariamente, é um pouco menos pior, né? Mas se ela ainda vai forçada, como acontece, por exemplo, no caso dos israelitas, que se veem estranhos, estrangeiros na terra do Egito, né? É um pouco pior. Aliás, eu falei aí do estranho, estrangeiro. Interessante pensar que em algumas línguas, como o inglês, é a mesma palavra que define as duas coisas, né? Você fala, por exemplo, stranger. O stranger é o estrangeiro que veio morar no seu país, mas também alguém que é estranho. E é realmente essa a sensação que dá. A pessoa, quando ela está num país fora dela, ela se sente meio deslocada. Ela não sabe como funcionam as coisas. Ela fica até difícil dela agir, né? Dela controlar a vida dela, porque ela não sabe se adaptar ao local. Tá? Então, o Zohar explica que é por isso que, no vídeo de ontem a gente falou de você deixar a quina do campo, né, para algumas pessoas. Uma dessas pessoas é o estrangeiro. Por quê? O estrangeiro não sabe produzir no novo local em que ele está morando. Às vezes ele nem pode produzir, como eu falei, ele está limitado, né? Outra coisa que o Zohar explica é, espiritualmente falando, o estranho, o estrangeiro, ele fica despido de algumas proteções espirituais que a pessoa que mora no seu país tem. Então sempre que você mora no país onde você nasceu, ou na cultura em que você nasceu, você está com uma proteção espiritual que sai de você, né? Você vai embora como uma roupa mesmo, que você despe quando você vai para uma cultura estranha. Agora, felizmente, só para a gente falar, talvez eu já vejo que muita gente vai comentar isso, depois de um tempo, se você já se ambientou no novo lugar, aí também você já não é tão estrangeiro assim, né? Talvez, num certo sentido, etimologicamente você sempre seja, porque você veio de outro lugar. Mas, claro, à medida que você vai se ambientando e se aculturando, acho que poderíamos falar assim, essas roupas também vão voltando. E aí o Zohar então diz que é muito importante para quem não é estrangeiro tratar com muito carinho quem é estrangeiro, né? Sempre tentando ajudar aquelas pessoas física e espiritualmente, tentando entender a dificuldade pelas quais elas podem passar. E, inclusive é um mandamento explícito da Torá, que fala mais ou menos o seguinte: você sempre vai ajudar o estrangeiro porque você já foi estrangeiro numa terra estranha e você sabe muito bem como é ruim passar por essa sensação. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.